Plenário da Câmara Municipal, às 15 horas. Presentes os seguintes vereadores: Ana Cláudia dos Santos Lima, Delcir Berta Alessio, Douglas Rodrigo Gerviac, Fábio de Vargas Padilha, Ivan Luiz da Silva Redelof, Joselito Muniz dos Santos, Luci Regina Andreola Fernandes, Marcos Berta e Valdir Cândido de Oliveira. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 21ª sessão plenária deliberativa ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, do dia 16 de agosto de 2021. Convido a vereadora Delcir Berta Alessio para ocupar a tribuna e fazer a leitura do texto bíblico do dia de hoje, e os demais que permaneçam em posição de respeito. Boa tarde a todos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei a sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas nesse lugar. Obrigada. Obrigado, vereadora Delcir. Estando nesta casa sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. De acordo com a ordem estabelecida pelo artigo 26 do Regimento Interno, abre nesse instante o período do expediente. Conforme dispõe o Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, razão pela qual passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da 22ª sessão plenária deliberativa extraordinária do dia 10 de agosto de 2021 em sua única discussão. Não havendo requerimento de retificação ou impugnação, coloco a ata da 22ª sessão plenária deliberativa extraordinária do dia 10 de agosto de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito à segunda secretária a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, presidente, aos demais vereadores, aos internautas, ao público que nos acompanha. Ao presidente da Câmara, Marcos Berta, e à vereadora Lucia Andreola. É o requerimento número 127 de 2021. O município de Medianeira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ, sob número 76.206.481/1000 ao contrário, 58, com sede na Avenida José Calegari, 647, bairro IP, Medianeira, Estado do Paraná, vem a vossa presença apresentar a resposta às indagações feitas consoantes aos fatos descritos. Em atenção ao requerimento número 127 de 2021 e a resposta ao ofício número 593 de 2021 da Câmara de Vereadores do município de Medianeira e em atenção à imprescindibilidade da ferramenta para o setor de comunicação social da gestão 2021-2024, passou a diligenciar um diagnóstico das redes sociais do município de Medianeira. Então, aqui é uma resposta, e como ela é bastante extensa, presidente, eu gostaria de ver se
apenas deixamos para que seja... Ela tem muitas páginas aqui, essa resposta que veio do município. Como? Foi lido até agora, não dá resposta nenhuma. É, porque são... Bom, posso ler, são 3 páginas. Bastante aqui. O que poderia ser cada um depois para fazer a retirada, para a leitura, porque aqui foi, só resumindo, a vereadora Lucy fez um requerimento solicitando porque as redes sociais estavam um número abaixo, né? Foi nesse sentido. Então, aqui, o prefeito encaminhou toda a resposta desta solicitação. Então, nesse sentido, coloco, se for necessário, fizemos toda a leitura. Que ela é longa e ela é importante, né, presidente? Não tem como resumir? Hã? Não tem como resumir do que... Não tem porque... Vai ficar no DPL, aí, se for necessário, pode ser feito mais um requerimento. 4, 5 páginas, nós varíamos Fica bastante disponível no tempo. DPL, então. Hã? Fica disponível no DPL. Obrigada. Também nós temos aqui o comparativo das despesas da Câmara, né? Que autoriza, então, o total, nós temos um total de 4.080.000. A realizada foi de 1.879.957. A diferença, então, já encaixa, né? 2.200.042 reais. Então, aqui está todo o balanço, né, da Câmara desse primeiro trimestre. Senhor presidente, as correspondências eram essas. Então, quero lembrar que essas correspondências vão ficar disponíveis a Vossa Excelência no Departamento de Processo Legislativo. Eu solicito à primeira secretária a leitura das preposições que compõem o expediente. Projeto de Lei número 038, de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da campanha socioeducativa Esmola não é a solução, no município de Medianeira, visando desestimular a prática de dar esmolas, promovendo a sensibilização da população sobre malefícios ocasionados por essa prática. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Projeto de Lei número 046 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de uso de um veículo Renault Logan, modelo Zen 1.0, pertencente ao município de Medianeira, Estado do Paraná, patrimônio número 33574, para a AMOA, Associação Medianeirense de Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência à Criança e ao Adolescente, e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei do Legislativo número 011 de 2021, de autoria do vereador Joselito Muniz dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação Capo e Terapia ACT, entidade civil de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desde 15 de fevereiro de 2021, sob o número 41.033.870/1000 ao contrário 44, com situação cadastral ativa, com sede na Rua Carnaúba, número 630, bairro Jardim Belo Horizonte, na cidade de Medianeira, Estado do Paraná, e com estatuto social registrado sobre número 0008414 no livro A052, no cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas de Medianeira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Projeto de Resolução número 002 de 2021, de autoria da Mesa Diretiva,
que autoriza a Câmara Municipal de Medianeira a filiar-se e a contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, a CAMOP, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Despacho o projeto de lei do Executivo número 038, de 2021, e o projeto de lei do Legislativo 011, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência para seus pareceres. Despacho também o projeto de lei do Executivo número 046, de 2021, e o projeto de resolução número 02, de 2021, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e a Comissão de Finanças e Orçamento para seus pareceres. Quero registrar a presença da Lúcia Leal, Tonico Altíssimo, da Rosane do Observatório Social e o Landir Machado. Concedo o tempo de 5 minutos para breves comunicados. Com a palavra o vereador Sanem. Boa tarde, meu nobre presidente, meus nobres vereadores. Hoje, dia 16 de agosto, é o aniversário do ex-presidente dessa Casa de Leis, Pedro Sefrim. Gostaria de parabenizar o mesmo pelos serviços prestados ao nosso município e desejar sucesso na sua caminhada. Esses são os votos de todos os vereadores. Parabéns, Pedro Sefrim. Obrigado. Com a palavra o vereador Douglas. Cumprimento a mesa, as pessoas que nos visitam, os funcionários dessa casa, os internautas que nos acompanham. Gostaria aqui de deixar os votos de pesar aos familiares do PM da Reserva do Estado do Paraná, ao seu Quatrim, que a família reside nesse município, que prestou o serviço junto à nossa comunidade de servir e nos proteger, assim como fez o juramento enquanto esteve à frente à PM e também na reserva. Fica aqui os meus sinceros votos de pesar à sua filha Sofia e a sua esposa Ironite Quatrim. Muito obrigado. Vereadora Delcir. Saudações já feitas. Eu só gostaria de comentar, no sábado, eu e o presidente desta casa, o Marcos, estivemos participando de uma reunião da CAMOP em Céu Azul, onde logo vai estar entrando o projeto, aqui amanhã já vai estar descendo para as comissões. Essa reunião foi muito importante, porque várias câmaras lá estavam representadas, né, praticamente de todos os municípios que fazem parte, né, a CAMOP, né, que é a Associação dos Vereadores do Oeste do Paraná, composta por 52 municípios, então muitos vereadores estavam, muitas câmaras representadas. Também esteve na mesa de honra, juntamente com o presidente da CAMOP, o secretário de Administração do Estado, Marcel Micheleto, secretário de Administração e da Previdência, Marcel Micheleto, também o deputado estadual Gugu Bueno, que estiveram colocando também sobre o governo do Estado. Então, foi muito importante o município estar lá, se fazer presente, né? E sempre é importante porque há uma troca de informações. Então, só gostaria de deixar esse registro, então, que estivemos na parte da manhã, no sábado, participando deste encontro em Céu Azul. Devolvo a palavra. Obrigada, presidente. Mais algum vereador? Vereadora Luci. Os cumprimentos, senhor presidente, vereadores da mesa diretiva, vereadoras, demais vereadores da Câmara, servidores, minha querida Lúcia, Tonico, Rosane, servidores da casa, o senhor que eu não conheço, e aos internautas. Eu tenho dois
dois assuntos para tratar aqui hoje, de um modo bem rápido. O primeiro é um assunto bom e o segundo é um assunto ruim. Eu vou começar pelo primeiro, que é o melhor. Queria parabenizar a vereadora Aninha pelo evento de sexta-feira em Medianeira. É um evento que realmente de grande importância para a nossa cidade, para o nosso município, tendo em vista, né, da exploração de uma nova cadeia produtiva, a cadeia do peixe. E sentimos lá, né, que há a grande recepção que tem o governo federal em cima desse tema e sabendo da importância da piscicultura para a nossa região. Então, nós temos cooperativas de abate, nós temos... toda essa cadeia está aqui bem representada na nossa região, assim como a secretária Márcia anunciou, né? Então, realmente, é um trabalho que tem que ser feito através do Executivo, claro, com o apoio dos vereadores, mas quem vai executar mesmo está lá junto com o nosso prefeito e vice do secretariado, e é uma alternativa a mais para a nossa região, para o seu desenvolvimento. Então, parabéns, Aninha, por ter aproveitado essa oportunidade de ter o secretário aqui, e eu tenho certeza que isso trará frutos, né, no futuro. O outro assunto que eu quero me referir é sobre a resposta aqui que a vereadora, que foi deixado para os vereadores terem acesso ali no departamento, né, da Legislativo, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. O que nós temos de resposta, não sei se os senhores lembram, quando nós fizemos, eu e o presidente Marcos Berta, fizemos um requerimento, né, para perguntar sobre por que a página do Facebook da prefeitura tinha caído bastante os seus seguidores, né? E até fomos criticados, eu especialmente, né, sempre sou criticada, então fui bastante criticada nas redes sociais, porque tinha coisa mais importante para a gente tratar do que cuidar de página do Facebook. Mas a página do Facebook, como todos os senhores sabem, e aqui todos cultivam e como é que se diz, alimentam a sua página com o melhor que podem, porque é a sua imagem que está lá demonstrada. E, por essa razão, a Prefeitura Municipal também tem uma página que ela também precisa ser bem cuidada e ter as melhores informações, porque é onde se acessa, né, se acessam os dados, as informações, as notícias, especialmente nesse tempo de Covid, foi de grandíssima importância, né? E, por essa razão, que eu queria comentar o que aconteceu com a página. Então, aqui tem a resposta já do que a gente já suspeitava, até porque, se você pesquisar na página, você vê quando ela foi criada, como que ela foi criada e para onde foi a página anterior. Ou seja, aqui tem um histórico de que a página do Facebook foi criada em 2015, se eu não me engano, em janeiro de 2015, e em janeiro de 2020, ela foi criada uma nova página. Ou seja, aquela página que existia com lá 15 mil seguidores, ela passou a ser de propriedade de um servidor, né, da prefeitura. E esse servidor, ele se apropriou dessa página, se apossou da página, que não era dele, porque a página é um patrimônio da Prefeitura Municipal, ou seja, um patrimônio público, porque nós pagamos o servidor para alimentar a página e, portanto, trata-se de um patrimônio público. Esse servidor se utilizou dessa página para proveito próprio, deu outro nome para a página. Se vocês forem olhar, Medianeira Agora é a página que é a página da prefeitura. Inclusive, tem até o histórico lá de Medianeira, falando do nome, das origens de Medianeira, nessa página Medianeira Agora. Ou seja, o servidor se utilizou dessa manobra, né, para ficar com a página com 12, 15 mil seguidores. E abriu uma página nova, então, para a Prefeitura de Medianeira, né, para não ser descoberto. Aqui está, ó.
Ainda observa-se que, com o intuito de ocultar sua prática delitiva na mesma da apropriação, criou nova página como se a antiga fosse, inserindo dados falsos nos bancos de dados da administração pública, passando a utilizar a página nova como se a antiga fosse, causando vantagem indevida para si e evidente prejuízo da administração. Né? É notório, todo mundo sabe, quem era o diretor, né, de comunicação da prefeitura, que é o senhor José Roberto Barbosa de Oliveira. Então, isso trata, se nós formos analisar, isso é um crime, né? E tem até nome, é peculato eletrônico, chama-se esse crime. Funcionário insere dados falsos ou faz alterações indevidas em sistemas de administração pública para benefício próprio ou de terceiro. Modificar sistema informatizado. Então, eu queria dizer que é muito grave. Às vezes a gente pensa que as coisas são muito simples, que isso é banalidade, que isso não é para a gente dar importância. Mas aqui nós temos a prova, e a prova é incontestável. O volume de páginas aqui é porque tem todas as provas, ó. Está tudo, ó, anexo 7, anexo tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero me expressar aqui. Que nós não podemos tratar a administração pública como o quintal da nossa casa. A administração pública, hoje ela tem 60 mil, pelo menos, a de Medianeira, né? Donos, proprietários. E nós não podemos nos utilizar do nosso cargo para nos locupletar, né, que chama, ou para nos beneficiar. Então, isso eu peço agora, já que veio a resposta, também que a administração de Medianeira tome todas as providências sobre isso, que encaminhe ao Ministério Público, ao GEPátria, a quem de direito for a investigação, porque eu não concordo com isso. E acredito que essa Casa de Leis também não concorda, porque nós estamos aqui para fiscalizar o Executivo. E aqui está mais do que evidente que houve, sim, uma má intenção. E, por isso, eu peço, sim, que agora nós estaremos voltando a pedir que eles tomem as devidas providências. Seria isso, senhor presidente. Infelizmente, a notícia boa foi muito boa, mas a ruim também, ela é muito ruim. Mas é nosso dever estar aqui chamando a atenção para isso. Só gostaria de colocar que não foi feita a leitura, porque em outras vezes a gente tinha muito texto longo, mas foi pedido, né, da leitura. Mas soubéssemos, teriam feito normalmente toda a leitura aí com o maior prazer. Eu acho que está corretíssimo, né? O que está errado, nós somos uma casa de lei, que o que está errado tem que ser corrigido. Mais algum vereador que queira fazer os espaços? Vereador Valdir. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, o Tonico, a Lúcia, a Rose, o Olandir, e quem nos assiste pela rede Facebook. Eu, dizer assim, não entendo muito nessa parte de redes sociais, digitais, né? Já sou mais antigo um pouco, né? Mas, sim, eu percebo isso aí, que é muito grave. Primeiro, quero parabenizar o presidente Marcos e a Lucy por ter feito esse requerimento, e a resposta veio, né? Só no meu ponto de vista, uma pessoa se apropriar de um bem público, né? É um bem público digital, mas é um bem público, que o município tinha. Eu acredito, né, que o jurídico do Executivo, né, vai tomar as providências, né, que isso aí não pode acontecer. Eu comparo assim que, mesma coisa, a empresa que eu trabalho, um funcionário que cuida da parte de informar do CPD, que tem um cadastro de todos os clientes, e que esse funcionário sair e leva todo esse arquivo, né, para a sua casa, para o benefício próprio. Então, eu acredito que, conforme eu falei, o jurídico do Executivo deve tomar alguma providência, né? Tem que tomar alguma providência, porque isso aí não pode acontecer. Seria isso, presidente. Parabéns, mais uma vez, pelo requerimento de vocês.
Mais algum vereador quer fazer uso do espaço? Então, a gente vai analisar, né, a resposta desse requerimento e, dentro da legalidade, e como presidente desta casa, a gente terá encaminhando algum requerimento novo necessário, pedindo ao Executivo que sejam tomadas as devidas providências, caso se confirme o crime que vem citado aí na resposta do requerimento. E também reforçar, como a vereadora Delcir bem colocou, estamos aderindo à participação na ACAMOP por achar importante, porque assim como a gente tem demandas dentro do nosso município, a região também tem. Podemos citar o caso dos pedágios, que está aí um assunto muito repercutido na mídia, e a passagem, a construção da Feroeste, que vai passar pelo nosso município. É claro que é uma obra que vai trazer benefício para a região, o país como um todo, mas nós não podemos deixar de se preocupar, principalmente com os nossos agricultores, os pequenos agricultores que serão afetados, é claro que serão indenizados, mas assim, a minha preocupação é que não se cause nenhum problema social. Nós não vamos impedir o avanço, somos a favor do avanço e do progresso com a vinda da Feroeste, mas não podemos estar criando nenhum problema social lá no campo com essas pequenas famílias que serão atingidas. Então, isso é uma demanda que atinge todos os municípios aqui da nossa região, e assim como o município participa da AMOP, né, o Executivo, também achamos necessário somarmos, estar alinhado junto com os 54 municípios, acho que né? 52 municípios que compõem a CAMOP. Sim. Eu gostaria de comentar sobre isso também. A CAMOP, tenho certeza que nós, enquanto câmaras, temos que aderir, sim, à filiação à CAMOP e temos mais força para lutar com relação às bandeiras da nossa região. Eu tenho uma grande preocupação com relação ao pedágio. Nós até temos aí uma comissão, né, especial sobre o pedágio, mas tivemos poucas iniciativas, até porque o debate, o discurso do pedágio, ele nos deixa sempre indecisos. Nós nunca sabemos qual é o lado que está certo, porque ficou-se no começo contra a outorga onerosa e várias coisas que, inclusive, o Programa Oeste em Desenvolvimento se manifestou, conversaram com o governador, com o ministro Tarcísio, e parecia que tudo ia correr de acordo com a tarifa, o menor preço. Mas, junto com o menor preço, vem aí aquela questão dos degraus e das tarifas, e conforme as obras forem executadas, daí o desconto cai, ou seja, vai começar a aumentar o preço da tarifa, e é para 30 anos. E agora nós temos também uma grande manifestação dos deputados estaduais, que estão realmente dizendo que nós estamos sendo novamente ludibriados, né, com as informações. Então, eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso. Eu gostaria de convidá-los para a gente fazer uma manifestação, né, da Câmara de Medianeira à Assembleia Legislativa, porque é por lá que vai passar o projeto, né, como ele deverá ser licitado. Então, deveremos fazer, sim, uma manifestação, porque eu penso que esse prazo, 30 anos, é bastante longo. A questão não está clara, porque me parece que agora só vai baixar lá uns 40%, 50%, mas depois, conforme cada trecho de estrada for feito, vai aumentar o valor da tarifa. E ainda aumentaram-se muitas praças de pedágio. Ou seja, tu ganha aqui, perde aí, porque nós, uma hora, a gente passa na praça de pedágio que vai a Toledo, outra hora você passa em outra, quer dizer, sempre todos serão prejudicados. Então, vamos fazer, presidente e vereadores, vamos fazer essa carta, né, dizendo da nossa preocupação e pedindo que os deputados bem nos representem com a melhor opção, embora hoje essa questão é bastante duvidosa. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador?
Muito bem colocado pela vereadora Luci. Nós vamos aderir, sim. Temos que nos posicionar e defender esta causa que vai abranger a região e, com certeza, vai afetar o município. Encerrado o expediente, havendo cor de deliberação, abro nesse instante o período da ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia pela deliberação das matérias em único turno. Solicito à primeira secretária a leitura do item 2 da ordem do dia, a redação final ao projeto de lei do Legislativo número 08 de 2021. Item 1, redação final ao projeto de lei do Legislativo número 08 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que institui o mês de novembro com o Novembro Dourado, mês de combate ao câncer infanto-juvenil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da orientação e diagnóstico precoce da neoplasia que atinge crianças e adolescentes no município de Medianeira. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco a redação final ao projeto de lei do Legislativo número 08 de 2021 em sua única discussão. Só para levar a conhecimento, talvez, de todos os vereadores, só foi colocado o projeto de lei refeita a redação por causa de um pequeno errinho que teve ali na concordância no processo legislativo, daí foi alinhado, então, legalmente, tem que passar aqui pela Câmara pela aprovação de todos, mas a cópia do projeto fica disponível para quem quiser no processo legislativo desta casa para que possam olhar. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco a redação final ao projeto de lei do Legislativo número 08 de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A matéria vai à sanção do prefeito municipal. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 2 da ordem do dia, o requerimento número 149 de 2021. Item 2, requerimento número 149 de 2021, de autoria do vereador Ivan Luiz da Silva Redeloff, que requer o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, solicitando as seguintes informações. A. Qual a última alteração da linha B do item 5 da tabela 12 da Lei número 051 de 98, que trata dos serviços de inumação e exumação? B. Para os referidos serviços, há possibilidade de cobrança de taxas extras? C. Qual a destinação dos recursos arrecadados com as taxas cobradas no cemitério municipal? Justificativa. Recentemente tramitou a Lei número 949 de 2021, que alterou, entre outros, a linha C da referida tabela, que trata dos valores cobrados para a concessão de sepultura. A linha B, segundo podemos localizar no endereço eletrônico do Poder Executivo, foi alterado pela última vez através da Lei número 115 de 2008, fixando os valores em 50 UFIMs para adultos e 30 para crianças, que com a UFIM atual, fixada pelo decreto número 031 de 2021, em R$ 4,84 ficariam em R$ 242 e R$ 145,20, respectivamente, porém, fomos informados por munícipes que solicitaram exumação que a taxa cobrada foi superior a R$ 300, motivo pelo qual solicitamos referidas informações, bem como esclarecimentos sobre a destinação dos recursos arrecadados com as taxas cobradas. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 149, 2021, em sua única discussão. Com a palavra o vereador Sanem. Queria parabenizar o requerimento do nobre vereador Ivan. A gente esteve fazendo uma visita lá no cemitério e está bem precário a administração lá e a gente quer resposta. Eu gostaria que subscrevesse meu nome nesse requerimento também. Beleza? Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Lucy. Cumprimentos já feitos. Com relação ao pedido do vereador, sobre a cobrança, né? Aqui diz que seria 242, mas que foi cobrado 300. Eu gostaria de saber se o vereador tem prova desses R$300, se a pessoa tem o recibo, né? Que é importante, porque eu acho que daí no recibo está discriminado o que é. E também nós sabemos que o cemitério municipal está sofrendo por grandes reformas, transformações, e especialmente que passamos num período muito difícil. Já era precário antes, né? A partir desse ano, os senhores sabem o quanto que tivemos de óbitos, né? Quantos enterros lá. Preciso, foram construídas novas gavetas, tentado se provisionar, né, devido à pandemia, e a terra está lá tudo feio, né, gente? Está feio mesmo. Medianeira merece um cemitério muito melhor do que nós temos hoje. Mas são problemas que vêm ao longo do tempo se acumulando e, com certeza, os recursos são bem precários. Esses dias eu estive conversando com a secretária da administração, e aí, como foi aprovado para construir aquelas novas gavetas, mas agora também ela viu que, junto ao órgão ambiental, precisa ter também um muro de arrimo atrás, para não cair, não despencar da parte de cima, que tem residências. Então, gente, isso tudo é demorado, não é de um momento para outro. Nós já aprovamos aqui recursos para serem utilizados lá, mas as coisas andam a passos lentos, porque uma coisa depende da outra. Não é simplesmente dizer, vou lá construir, mas aí eu tenho que aprovar a verba, eu tenho que fazer a licitação, eu tenho que buscar junto ao órgão ambiental, né, a licença, porque a questão do cemitério não é uma coisa simples. E, enfim, tudo isso é bastante demorado. Mas eu gostaria só, assim, devido à pergunta, né, o questionamento do vereador, onde que as verbas são utilizadas. Obviamente, são utilizadas em recursos livres, mas nunca vai ter o suficiente para atender o cemitério. Tanto é que hoje faltam calçadas, falta muro, falta um monte de coisa. E também, às vezes, as pessoas dizem, eu paguei tanto, mas eu precisava, era importante a gente ver se realmente pagou tanto, fora da tabela. E tem mais a questão das funerárias, né? As funerárias, elas não atendem tudo aquilo que elas deveriam atender. A gente sabe que elas desobedeceram várias normas daquilo que está combinado, né, na sessão do serviço. Então, a gente tem que buscar, talvez lá junto ao conselho, né, das funerárias, que tem um conselho ali da administração do cemitério, para buscar essas informações. Quem sabe, sugiro até, vereador, trazer esse conselho para conversar aqui na Câmara, porque são representantes da sociedade, do serviço público e das funerárias, e a gente fazendo isso, eu acho que a gente consegue, como legislativo aqui, trazer um pouquinho mais de seriedade nesse processo, porque foram muitas as reclamações, foram muitas coisas durante, especialmente esse período de maior número de mortes, que nós ouvimos aqui. Então, fica aí a minha sugestão, e vou aprovar, não tem problema nenhum aprovar esse requerimento, mas ele precisa, às vezes, um pouquinho mais de substância, de conteúdo, para que a gente realmente chegue no problema que realmente está acontecendo. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fábio. Minha nobre, eu sei que tudo vem, já não é de hoje, mas o senhor que está administrando o cemitério, ele já não vem de agora, ele já é do passado. E quando eles fazem lá em exumação, eles têm um lugar adequado para guardar os restos,
mortais, eles deixam jogado na sala de ferramentas. Isso é correto? Se fosse um familiar seu, a senhora acharia correto o que eles estão fazendo com nossos entes queridos? A senhora acha correto isso? Responde para mim, nobre. É correto? Então tá, muito obrigado. Não é assim que eu vou responder. Sim, senhor A vereadora vereador. Lucy tem direito a 3 falas por ser líder do governo e Só representante na do partido. segunda, nesse Na segunda. eu só gostaria de responder ao vereador que eu vi, sim, nas redes sociais, sobre aquela questão da ossada, né? Que foi feita exumação. Mas é bom que se explique à população que a exumação, esses ossos que são retirados lá da sepultura, eles ficam algumas horas fora e estavam bem acondicionados dentro de um saco perfeito. Só não estavam um local lá de serviço do cemitério, mas é que o cemitério não tem um local para deixar isso. E é só por algumas horas. Eu não considero que isso, porque assim que, por exemplo, eu peço exumação dos ossos de um antepassado meu e fica dentro de uma embalagem, e depois, quando eu vou sepultar o outro ente meu, eu coloco aqueles ossos do ente, né, que já faleceu há mais tempo. Então, há mais de 5 anos, pelo menos. Então, eu não vejo nada demais de a gente deixar num lugar reservado, estava bem embalado, aquela ossada, para depois ela vir junto, na hora do enterro, ela ser enterrada junto com aquele outro familiar. Eu não vejo nada errado. Agora, não temos um lugar, é verdade, nós não temos um lugar. Deveriam, até conversando, depois a gente viu que poderia ter colocado dentro de uma das capelinhas que tem lá, né, no cemitério. Mas assim, faltou só pensar um pouquinho. Agora, eu não vejo que isso, claro. E quem foi que teve o capricho de tirar foto e colocar nas redes sociais? A revoltada, essa pessoa foi lá de dentro do cemitério. Então, acho que assim, para causar tumulto mesmo. Eu não ia, sinceramente, eu não vejo que isso a gente tenha que condenar tanto assim. Porque eu acredito que com esse erro, agora não vai ter o segundo. Com isso que aconteceu, certamente, quando tiver isso de novo, vereador Ivan, o pessoal, a administração do cemitério vai colocar dentro de uma capelinha, enquanto espera a hora do enterro do outro familiar. E eu não vejo isso como um grande desrespeito. Eu acho, assim, que foi uma falta de atenção que poderia ter sido, não podia, quer dizer, poderia não ter sido tirada a foto, em primeiro lugar. Mas acontece, né? Então, é isso. Está a resposta aí, vereador. Continua a discussão, o requerimento 149. Com a palavra, a vereadora Delcir. Saudações já feitas. A gente entende que estamos passando realmente por um período bastante difícil, né, com relação ao número de mortes, né, e isso causa um transtorno grande lá. Eu digo, ainda bem que foi construído, na gestão anterior, 2 capelas, porque senão nós teríamos local para fazer o enterro de todos, né? Então, assim, aos poucos, a gente vem, com relação à administração, antes também teve algumas melhoras, como colocação de ar-condicionado, uma nova secretaria para poder conseguir fazer as 2 capelas. E, claro, as gavetas sempre estão sendo construídas. Há uma necessidade dessa ampliação. E o muro de arrimo, eu creio que quem sugeriu aqui acabou esquecendo desse detalhe, o engenheiro, tudo, porque onde iria ser construída é abaixo de um loteamento, né, onde há de acontecer esse isolamento. Outra situação que a vereadora Lucy coloca com relação às funerárias, isso realmente é bastante preocupante. A gente sabe que é difícil, principalmente quando há um velório social,
que há um aproveitamento, às vezes se aproveitam, né, as pessoas delas mais fragilizadas, e além do que o município paga, acabam colocando mais uma série de outras coisas que as pessoas se apertam depois para conseguir pagar. Então, nesse sentido, é interessante a gente até trazer e ter uma conversa com o pessoal do cemitério, juntamente com as funerárias. Essa sugestão é interessante, mas não podemos aceitar descasos com os ossos quando são recolhidos, até porque embaixo da cruz lá tem um orçário lá, né, quando coloca-se, né? Mas então interessante que erros assim não aconteçam, que a gente faça uma conversa junto com todos. Essa é a minha sugestão também. Obrigada, presidente. Continua a discussão, o requerimento 149. Com a palavra, o vereador Joselito Muniz. Cumprimento ao presidente, demais vereadores, público presente e também todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. O requerimento do vereador, concordo totalmente, tem que estar fiscalizando, mas não podemos generalizar. Esse acontecido dos ossos, eles estavam dentro da sacola, como a vereadora Delcir falou, certinho, e aquele saco lacrado. E esses ossos, eles sempre esperavam ali do lado da gaveta, sempre foi esperado ali do lado da gaveta. E como o velório demorou um pouco, o funcionário colocou dentro daquela casinha que estava junto com as ferramentas. É errado? Né? Mas a gente não pode também acusar por um fato falho, né? A gente falha, todo mundo falha. Espero e tenho certeza que não vai acontecer isso mais, né? A gente, após o acontecido, do dia que passou isso aí, não aconteceu mais isso, né? Então, eu concordo com o requerimento, meu voto é a favor, mas a gente tem que ir com calma em relação aos funcionários, porque as pessoas não querem errar, né? Acho que as pessoas não estão lá para errar, estão lá para trabalhar e dar o melhor de cada um, né? Agora, se esse erro persistir, aí sim a administração tem que tomar uma providência, né? Mas não podemos condenar, sacrificar as pessoas que lá trabalham. Foi uma falha, a gente entende essa falha, mas espero que não aconteça mais. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 149. Com a palavra, o vereador Ivan, autor do requerimento. Cumprimentar meu presidente e, assim, cumprimento os demais colegas, a quem nos acompanha aqui presente e também pelas redes sociais. Realmente é triste chegar nessa situação que tem que ser cobrado para daí não acontecer mais. Não é a primeira, não é a segunda e nem a terceira vez que os ossos vinham sendo deixados naquele local, onde até mesmo o João mencionou que os ossos ficavam lá. Porém, o que incomoda, entristece bastante, é omitir a verdade, vir com incoerência em dizer que os sacos estavam bem armazenados em cima da mesa, onde a gente pode notar claramente que os sacos estavam jogados no chão. Jogado. Tem tantas outras formas que a gente pode estar resolvendo essa situação se trabalhasse com competência. Tem a sala, um exemplo, onde fica exposto os caixão, para os familiares chegar lá e olhar os caixão. É uma área boa para se colocar os ossos. Mas o porquê não? Porque não tem o mínimo de respeito com quem aqui não está mais. Eu falo que se fosse com o meu familiar, realmente eu não sei nem o que eu faria, porque é um descaso deixar abandonado. E concordo com a vereadora. Acho que seria de extrema importância
a gente convocar eles para eles virem aqui, fazemos uma reunião com todos nós, para a gente estar resolvendo essa situação. Mas esse descaso realmente não vamos mais aceitar. E sempre que for possível que está acontecendo isso, a gente vai estar trabalhando da mesma forma e mostrando com transparência para a população o que está acontecendo. Referente ao meu pedido do ser um valor mais alto ser cobrado, foi o munícipe que me passou essa situação. Se achar viável, colocamos todos nós frente a frente, e aquele que estiver mentindo errado, que arque com as consequências. Eu trabalho em cima do que os munícipes me passam, a partir disso eu faço os meus requerimentos, para a gente poder estar tendo a resposta. Se não fosse essa situação, e se não tivesse acontecendo outra situação bem complicada, com incoerência da parte da administração do cemitério, a gente não ia estar fazendo esses requerimentos. A pergunta é também o porquê que uma pessoa vai lá e compra o seu túmulo e não é cobrado na hora, é cobrado depois, porque, segundo a administração, estavam sendo tramitados aqui os valores do túmulo. Ora, se eu compro um produto, eu compro ele pelo valor atual que ele está. Eu não compro ele por um valor que ele vai aumentar ou vai diminuir. Não, eu comprei ele no valor que ele está hoje. Então, essa incoerência incomoda bastante e a população não merece estar tendo uma resposta assim da administração. Por isso, meu requerimento, e muito obrigado, e agradeço a opinião de cada colega. Continua a discussão, o requerimento 149. Com a palavra o vereador Muniz, usando cumprimentos a fala do líder já do feito. partido. Eu não disse que estava num local adequado. Eu disse que o saco estava bem fechado e lacrado. Eu não falei que estava num local, recipiente bem lacrado. Que ele estava lá na frente da gaveta e depois foi colocado dentro de uma casinha onde tem ferramenta. E isso está correto. Eu só falei que estava bem fechado. E espero que isso não aconteça mais, né? Então, a gente está aqui para fiscalizar, olhar, ir lá fiscalizar, e se continuar persistindo no erro, é lógico que a gente tem que estar fiscalizando cada vez mais. E eu também não ia gostar que os ossos do ente querido meu estivesse jogado, né? Então, fica bem claro que eu falei que estava dentro do saco lacrado, mas que estava no chão, certo? Continua a discussão, requerimento 149. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento 149/2021 em sua única votação. Os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 3 da ordem do dia, o requerimento número 150 de 2021. Item 3, requerimento número 150 de 2021, de autoria do vereador Ivan Luiz da Silva Redeloff, que requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Assistência Social, senhor Adriano Botti, solicitando que nos sejam encaminhadas as seguintes informações. A. Qual o perfil da população em situação de rua do município? B. Quantas abordagens foram realizadas este ano? C. Quantos residentes a casa-abrigo mantém em média? D. Quais as regras da casa-abrigo? E. Qual o procedimento com relação às pessoas em situação de rua que recusam atendimento e acolhimento? F. Quais ações a Secretaria desenvolve para a reintegração dessas pessoas ao devido convívio familiar, social e comunitário? G. Com relação às pessoas vindas de outros municípios, qual o procedimento adotado? Justificativa. Segundo a Resolução número 040 de 2020 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, considera-se população em situação de rua o grupo populacional
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. A referida resolução, bem como diversas outras normativas, define uma série de regras e procedimentos a serem adotados para a identificação, acolhimento, reintegração de pessoas em situação de rua e que devem ser seguidas pelos estados, municípios e Distrito Federal, de acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Em nosso município, somos sabedores da existência da casa-abrigo e das equipes de atendimento, porém, constantemente nos deparamos com pessoas em situação de rua, principalmente junto à rodoviária municipal e à Praça Ângelo Darol. E a população muitas vezes não sabe como lidar ou a quem recorrer quando situações adversas ocorrem, entre outras razões, por desconhecer os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria. Diante do exposto e com o intuito de auxiliarmos na sua divulgação, solicitamos as supracitadas informações. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 150, 2021, em sua única discussão. Com a palavra, a vereadora. Com a palavra, a vereadora Delcir. Saudações já feitas. Aqui eu só gostaria de alterar aqui como casa de passagem, nobre vereador, casa-abrigo é um outro setor, né? Casa de passagem só para colaborar, mas também o parabenizo pelo requerimento. Aqui eu poderia descrever todas essas respostas, nós vamos aguardar. É muito importante, nós sabemos que o quanto é difícil trabalhar com a população de rua, com o pessoal dos malabares. E eu só gostaria de dizer que Medianeira, assim como outros municípios maiores, ela vem recebendo muitas pessoas, muitas famílias de outros municípios, de outros estados. E assim como o número de famílias aumenta, os problemas sociais de um município também aumentam. E, junto com eles, nós vamos encontrar uma diversidade muito grande desses problemas. Até eu conversava com o secretário esse dia da assistência e estava sugerindo que a questão da rodoviária, nós sabemos que muitos dos que estão lá no entorno, eles vêm dos municípios vizinhos, desembarcam aqui na nossa rodoviária e ficam se juntando com os que estão aí já, também para fazer uso de bebida e etc. Né? Então, é complicado nessa situação. Mas só gostaria de colocar da importância que é com esses dados, como é que está sendo a abordagem, tudo, para também entendermos e vermos o que como Casa de Leis, poderemos fazer também aqui no Legislativo. Obrigada, João. Continua a discussão, o requerimento 150. Com a palavra, o vereador Fábio. Queria cumprimentar o presidente e a todos os nobres e parabenizar o vereador pelo requerimento. E eu gostaria de me subscrever também. Muito obrigado. Continua a discussão, o requerimento 150. Cumprimento já feito. Obrigado, vereadora. Vamos repassar para o Josemar para a gente estar corrigindo. E também aceitar ali para o vereador Fábio subscrever no requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 150 de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos.
O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 4 da ordem do dia, o requerimento 151 de 2021. Item 4, requerimento número 151, de autoria do vereador Douglas Rodrigo Gerviac, que requer um envio de expediente ao secretário de Estado da Saúde, senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, solicitando a viabilização de 2 aparelhos de hemodiálise para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. A justificativa: Medianeira é referência regional para a área da saúde, porém os munícipes que necessitam de hemodiálise precisam se deslocar para outros municípios da região. Em alguns casos, com frequência quase diária, devido à Covid-19, tivemos ainda um aumento considerável no número de pacientes que necessitam de hemodiálise, principalmente aqueles que ficam muito tempo na UTI. Por esses motivos, solicitamos o dispêndio de esforços na viabilização desses equipamentos para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, o que trará maior qualidade de vida aos pacientes, principalmente aqueles que aguardam por transplante. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento 151, 2021, em sua única discussão. Com a palavra o vereador Douglas, autor do requerimento. A mesa nominada, os internautas nos acompanham. Não somente as pessoas que necessitam das hemodiálises, que se deslocam hoje para outros municípios, principalmente Foz do Iguaçu, mas pelas aquelas pessoas que, como estão na UTI, principalmente pelos casos da medicação ser muito forte ao tratamento da Covid, tivemos vários casos e percas de amigos, familiares, por nós não termos um aparelho ou 2 de hemodiálise no nosso município, que poderia ter ajudado a salvar várias vidas. Então, nós não podemos deixar e esperar voltar, quem sabe, a pandemia, e sim se preparar, né? Dizia o meu avô, é melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos que se prevenir, se resguardar, orar a Deus, pedir que essa doença não volte, mas se voltar, nós estarmos prevenidos. Muito obrigado. Continua a discussão ao requerimento 151. Com a palavra a vereadora Lucy. Cumprimentos já feitos. Sobre o assunto, vereador Douglas, estive conversando esses dias com o médico que atendeu meu marido e também depois com a irmã Hilda, lá na maternidade, e já existe lá um aparelho de hemodiálise. Só que é uma hemodiálise feita na hora da cirurgia. Ela não é para aquele paciente crônico, né, de insuficiência renal. Aquele ao qual o senhor se refere, daí teria que ter uma estrutura bem grande, porque é muito demorado o processo, são várias camas, tem que contratar agora mesmo só para a utilização desse único aparelho que é utilizado nas cirurgias, que chama hemodiálise, eu não sei, tem um nome, ela não é a crônica, entendeu? Ela precisa desse médico. Então, a irmã diz que eles estão fazendo agora o projeto para saber quanto tem de custo, qual é o custo desse serviço, desse novo serviço, mas que ele é imprescindível e é preciso, sim, que ele seja implantado para salvar vidas. Exatamente, durante a Covid, tivemos que mandar para outros lugares pessoas que precisavam desse tratamento. E não tinha aqui. Então, já existe o aparelho, ela me mostrou, inclusive, já tem lá um aparelho, mas ainda está em processo de estudo para implantar esse aparelho como é que chama? Lá onde estão os pacientes, na sala de cirurgia, certo? Ele vai ser utilizado só dentro da sala de cirurgia. A outra tipo de hemodiálise, que é para os pacientes renais crônicos, daí essa aí é um outro estudo, requer outros insumos, outros profissionais, enfim, é bem mais difícil, tanto é que a gente vê que só tem em Cascavel e Foz do Iguaçu, por causa da dificuldade. Mas eu acho que Medianeira tem que caminhar para isso, sim,
Então, eu não vejo aqui esses 2 aparelhos que o senhor está pedindo, como que eles podem, sabe? Eu acho que antes de solicitar esses aparelhos, teria que estudar essa viabilidade, saber se realmente Medianeira comporta, que se nós ganharmos 2 aparelhos e depois não tivermos como utilizá-los, eu vejo que não é uma boa pedida, né? Então, como lhe disse, já existe o aparelho ali, tá? Ele está ali, ele está agora para ser implantado sua utilização, mas ainda porque depende de um médico, né? Acho que é nefrologista, se não me engano, que é esse médico que cuida desse caso, desses casos, certo? Então, eu vejo aí que não vejo utilidade nesse seu requerimento, sinceramente. Nós precisamos antes saber qual é toda essa estrutura que precisa para depois... Inclusive, esse que a irmã tem ali, ele já foi doado, se eu não me engano, pela Frimeza, por alguma empresa aí. Tá? O problema não é o aparelho, o problema é o que vem junto com ele para o atendimento todo, a infraestrutura que precisa. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Delcir. Na leitura já anterior que eu tinha feito da pauta, acompanhando aqui, depois com a secretária ali fazendo a leitura também, eu fui analisando que tem que ser o trabalho inverso. Primeiro, Douglas, nós não sabemos se a maternidade, primeiro, precisa ter um espaço adequado para isso, precisa ter os leitos também, então é algo assim que está aqui a solicitação dos aparelhos está no contrário. Teríamos que pensar primeiro no espaço e se tem condições profissionais também para fazer esse trabalho aqui. E o levantamento, eu não sei hoje quantas pessoas que saem do município para fazer hemodiálise fora, porque nós sabemos que é um serviço caríssimo, mas que o município dá todo o suporte. Até hoje tem um carro que leva e os traz sem estar junto com as demais que usam o serviço de outros municípios, né? O município tem um transporte só para quem faz hemodiálise que precisa deles. Então, nesse momento, eu também sou da mesma opinião da vereadora Lucy, que teríamos que fazer o serviço inverso, a solicitação inversa deste requerimento. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ivan. Cumprimento já feito. Quero parabenizar o nobre colega Douglas por essa visão. Realmente precisamos, mas temos que ter um olhar mais atento, mais panorâmico, referente a toda a situação. Já tive em conversa com os médicos, o aparelho em si não seria tão caro, porém, o pessoal para estar trabalhando, toda a estrutura, que nem as demais colegas falaram, vereadora Lucy, parabéns, a Delcir também. Para deixar bem claro para a população, né, não é, eu vou me posicionar contra esse requerimento, que eu não vejo também a utilidade dele nesse momento, deveria ser inverso. Só para deixar claro para a população, não é que estamos votando contra, que a gente não quer esse tratamento no nosso município. A gente quer muito, deseja muito por um tratamento desse, mas a gente tem que ver a viabilidade. Temos que também fazer uma análise bem minuciosa referente a toda a situação. Então, seria só para deixar claro essa situação. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Valdir. Cumprimento já feito. Só queria também, o requerimento é excelente, parabéns, mas eu já tive amigos, que eu perdi amigos, justamente por não ter esse aparelho e fazer hemodiálise. A pessoa estava com Covid e na região não tinha aparelho e a pessoa acabou falecendo por falta desses aparelhos aqui. Mas concordo com a Delcir, porque quando eu fiquei sabendo disso, eu fui atrás. Eu liguei para a maternidade,
A maternidade passou até os valores, a maternidade comentou com a gente que até a lar estava disposto a doar 2 aparelhos isso aí. Mas o problema é a estrutura do hospital, que eles não têm como atender ainda, né? O investimento, os aparelhos é barato, se eu não me engano, é média de 80 mil cada aparelho, isso aí, 80 e poucos mil. Mas o problema é a estrutura do hospital, que hoje não se comporta ainda ter esse hemodiálise aqui em Medianeira. A gente sabe que o sofrimento das pessoas que vão todas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana para Foz, sai às 6 horas da manhã, a prefeitura dá todo o apoio, passa da casa e pega. Então, seria muito mais interessante se tivesse aqui, mas eu até na época eu fui atrás, eu deixei quieto justamente porque eu senti que a maternidade, o hospital aqui não tinha estrutura, conforme eles passaram para a gente aí, que não tinha essa estrutura ainda para ter esses aparelhos. Certo? Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Douglas. Nós sabemos, meus colegas, eu aceito a opinião de cada um, nós sabemos que, a partir do ano que vem, a maternidade entrará em reforma em toda a área SUS, com investimentos do deputado Fernando Giacobo, inicial de 7 milhões de reais, que já está disponível para a maternidade. Foi encaminhado, assinado já os documentos, e já adiantando, às vezes é difícil conseguir pelo governo do Estado o maquinário, às vezes demora pela burocracia que é. Então, nós muitas vezes temos que nos adiantar. O aparelho de hemodiálise não é caro. Eu estive visitando Foz do Iguaçu, tenho uma familiar que faz diálise semanalmente, e o que se torna caro, não tanto quanto a equipe, mas o material utilizado para fazer a limpeza das máquinas de diálise. Os produtos químicos que são utilizados para essas máquinas são caríssimos, né? Porque várias pessoas, normalmente, ou 1 ou 2 pessoas chegam a fazer por dia, ou dependendo da escala, utilizam o mesmo aparelho. Então, tem que ter várias, a mesma marca, mas não o mesmo aparelho, porque o aparelho demora para fazer a limpeza dele. Não é como doar sangue, você vai ali e o material é todo descartável, né? Então, muitas vezes, nós temos que nos adiantar, pedir já esse material, esse equipamento, para quando, e já começar a fazer um estudo, para que não podemos implantar no nosso município. Para as pessoas que acordam às 4h30 da manhã, esperando o ônibus buscar, para levar para uma hemodiálise, para uma diálise, possa fazer no nosso município, que é desgastante, 2, 3 vezes por semana, se deslocar para outros municípios. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento 151. Com a palavra a vereadora Lúcia. Cumprimentos já feitos. Eu gostaria de saber, o vereador mantém, então, o requerimento, é isso? Vereador Douglas. Retirar. Ah, tá, porque eu acho que nesse momento esse é o melhor caminho, né? Fica retirado, então, o requerimento da pauta. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 5 da ordem do dia, o requerimento número 152, de 2021. Item 5, requerimento número 152 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que requer um envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, senhor Sebastião Antônio, solicitando que nos seja informado se há estudos com o intuito de elaborar programa municipal de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar, nos termos da Lei Municipal número 220 de 2003. Justificativa: é necessário incrementar atividades econômicas com potencialidade de diversificação no meio rural, uma vez que a economia regional está fortemente baseada na produção de soja e milho. O incentivo à aquicultura iria desempenhar importante papel social e econômico, gerando emprego e renda, ao diversificar e expandir a capacidade produtiva do município. Ao buscarmos legislação municipal nesse sentido, nos deparamos com a Lei número 220 de 2013,
segundo a qual fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Municipal da Agricultura Sustentável e Abastecimento para promover ações de apoio ao incentivo à atividade da piscicultura na fase de implantação, construção de tanques, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante os projetos específicos. Porém, a administração anterior parece não ter elaborado ou implantado ações nesse sentido, motivo pelo qual solicitamos que nos seja informado se a atual administração possui projeto para incentivar a aquicultura. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 152, de 2021, em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Ana Cláudia, autora do requerimento. Cumprimento ao presidente da Casa, externando para os demais vereadores, aos colegas, aqueles que nos acompanham de forma presencial aqui e aqueles que nos acompanham pela página do Facebook também. Nós possuímos uma lei municipal 220, desde 2013, o qual fica instituído ao Poder Executivo criar um programa municipal de desenvolvimento, na aquicultura familiar, bem como utilizar os recursos de promoção e ações de apoio ao incentivo à atividade, diversificação da matriz de produção agropecuária do município e fortalecimento da cadeia produtiva de pescados. Atrair mais investimentos privados na geração de emprego e renda direta e indiretamente, e a inserção de nosso município nesse novo cenário global que exporta peixes. Então, na sexta-feira, nós tivemos aqui no nosso município a presença do nosso secretário nacional de Aquicultura e Pesca, o qual abordou o assunto, e nós observamos, através da apresentação da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, o nosso potencial para a criação desse projeto em nosso município. Então, o requerimento de hoje busca essas informações, as intenções do nosso município, tendo em vista que na nossa região está se fortalecendo esse meio, com parcerias junto a Itaipu, a entidades de classe também, piscicultores. Então, é hora de a gente buscar forças, juntar-se com outros produtores também, como nós observamos em Foz do Iguaçu, que tem já entidades associadas lá que estão buscando recursos. Então, é um momento de estudar referente a esse processo, visto que nós temos legislação específica para isso, buscar parcerias, buscar recursos, e é um meio a mais de Medianeira estar expandido não somente na produção de soja, milho, mas também na nossa piscicultura. Muito obrigada. Continua a discussão, o requerimento 152. Agradeço pela fala da vereadora Lucia anteriormente. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 152, 2021, em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 6 da ordem do dia, o requerimento número 153, de 2021. Requerimento número 153, de 2021, de autoria da vereadora Delcir Bertalécio e do vereador Joselito Muniz dos Santos, que requerem o envio de expediente ao deputado federal senhor Valdir Luiz Rossoni, solicitando a viabilização de recursos junto ao governo federal no valor de R$400 mil, para a readequação, expansão e construção das paredes laterais da quadra de esportes da Escola Municipal Plínio Tourinho. A justificativa. A Escola Municipal Plínio Tourinho foi inaugurada em 31 de março de 73. Seu nome foi uma homenagem feita pelo prefeito da época, senhor Luiz Bonato, ao engenheiro Plínio Alves Monteiro Tourinho, nascido em Curitiba em 8 de fevereiro de 1882 e um dos fundadores da Universidade de Curitiba, bem como professor de diversas áreas do conhecimento. Atualmente, a escola atende
aproximadamente 360 alunos nas modalidades de educação infantil, pré-escola 1 e 2 e ensino fundamental de 9 anos. A quadra esportiva foi construída há 20 anos pela APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, porém, com os recursos à disposição na época, a quadra foi construída com medidas não oficiais, tornando-se, com o tempo e o aumento de número de alunos, pequena para o atendimento adequado de todos e a prática de atividades recreativas e esportivas durante as aulas, além de ser abertas nas laterais, impossibilitando a sua utilização em dias chuvosos. Por esses motivos, solicitamos a viabilização de recursos para que possamos readequar a quadra para as medidas oficiais, além de construir paredes laterais, possibilitando a realização das aulas de educação física, independente das condições climáticas e com maior segurança e comodidade, bem como a utilização do espaço pela comunidade para eventos esportivos e recreativos. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 153, 2021, em som única discussão. Com a palavra, a vereadora Delcir, uma das autoras do requerimento. Saudações já feitas. Então, aqui a gente tem a sinalização deste recurso do nosso deputado federal, Valdir Russoni, para a área da educação. E eu gostaria de deixar registrado aqui que acho que a gente vai precisar fazer uma alteração depois com o Josimar, porque o Plínio Tourinho tem a quadra bem tamanho menor, que, de repente, mesmo que faça a readequação naquele local, não vai ter o espaço para fazer a quadra em tamanho oficial. Por isso, então, a gente está solicitando essa quadra, que está a educação, um dos únicos escolas municipais que não tem a quadra coberta ainda. Então, nesses moldes, como foi construída na escola Jaime Canet e as demais escolas municipais, então, nessa escola que, segundo a secretária, que faltaria esse espaço. Hoje existe, que foi feita pela APMF, um espaço bem menor, onde as crianças utilizam aquele espaço para a hora do recreio, para fazer atividades menores, mas não para fazer, não uma quadra maior, como a escola gostaria de ter, a exemplo das outras. Então, por isso, nós estamos solicitando, espaço tem, porque, inclusive, a Escola Plínio Tourinho, a Prefeitura comprou mais espaço, segundo a secretária, ela já tem esse espaço já adquirido anteriormente para que se possa construir uma quadra em tamanho oficial. Então, eu gostaria da aprovação dos colegas vereadores, porque sabemos da importância que é para as atividades, uma vez da Escola Plínio Tourinho, com seus 360 alunos aí, e que presta também um serviço excelente na educação no nosso município. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Juscelito Muniz, um dos autores do requerimento. Cumprimento já feito. Esse requerimento, em parceria com a vereadora Delcir, para expansão, no caso, se der, para expandir próximo dela, senão construir outra. O Plínio Tourinho, desde 1973, uma das mais antigas no nosso município, e hoje tem a quadra, como a professora Delcir falou, ela é menor. Então, foi-se construído em todas as outras escolas, as quadras, aberta ou coberta, lateral, igual foi feito no Jaime Canet. Então, agora, nada mais justo, uma escola que, como eu disse, das mais antigas, com 360 alunos, necessita de um espaço maior, uma quadra melhor para as aulas de educação física. E com essa quadra, não somente a educação física, mas o colégio vai poder utilizar também nos eventos
da escola. Então, o nosso pedido aí para o nosso deputado Rossoni, para que ele possa estar analisando com carinho e estar liberando esse recurso para que o município possa construir e dar uma condições melhor para as aulas de educação física, enfim, em geral, para os nossos alunos da escola Plínio Turim. Continua a discussão, o requerimento 153. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 153, 2021, em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 7 da ordem do dia, o requerimento número 154 de 2021. Item 7, requerimento número 154 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, que requer um envio de expediente ao governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Roberto Massa Júnior, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Sandro Alex, ao deputado estadual, senhor Hussein Bakri, ao superintendente regional oeste do DR, senhor Charles Urbano Roches Júnior, com cópia ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, solicitando a realização de estudos para a implantação de um trevo na confluência da rodovia PR-495 com as ruas Iguaçu e Guaíra, no perímetro urbano do município de Medianeira. Justificativa. Esta obra é necessária, pois estão instalados na região o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, CISI, e a sede do Ciretran, além de ser a rodovia PR-495, o único acesso ao município de Serranópolis do Iguaçu e dos moradores deste a rodovia BR-277, inclusive para escoar a produção agropecuária, o que gera elevado fluxo de veículos, diariamente, incluindo considerável volume de caminhões. Medianeira é um polo regional que abrange pelo menos mais de 7 municípios vizinhos, com uma população aproximada de 150 mil pessoas. A PR-495 tem parte do seu trecho no perímetro urbano pela Rua Iguaçu, que não oferece adequada segurança ao tráfego de veículos, não possuindo acostamentos, sendo estreita e, por vezes, sofrer com congestionamentos. Um trevo na região da entrada do município seria providencial para que o tráfego de veículos tenha um fluxo uniforme e seguro, sendo uma reivindicação antiga, mas que até o momento não recebeu a devida atenção, não possuindo projeto ou estudos oficiais que versem sobre a sua viabilidade técnica e financeira. Solicitamos aos órgãos competentes que despendam esforços para analisar esta questão e retornar com opções técnicas viáveis para a mencionada obra. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 154 de 2021 em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Lucy, autora do requerimento. Saudações já feitas. Eu acredito que todos os colegas aqui entendem a importância desse assunto, né? O trevo lá na confluência da Rua Iguaçu, na altura ali da Ciretran e do CISI, entrada da cidade, fica numa curva também, e junto a loteamentos. E nós temos certeza que com o novo plano diretor, aquele lado esquerdo, que hoje ainda é considerado zona rural, estará sendo zona urbana. Ou seja, poderão acontecer novos loteamentos lá e um maior fluxo de veículos. Também devemos considerar, como diz o vereador, o vereador Douglas falou que a gente tem que se antecipar, com a abertura da Estrada do Colono. É mais uma das questões que pode acontecer e como é que será esse fluxo na entrada de nossa cidade. Nós sabemos que, quando isso vier a acontecer, as obras terão que ser maiores ainda, né, vereador Valdir? Não só um trevinho ali, uma rotatória ou alguma coisa muito simples, mas sim, quando vier a acontecer a abertura da Estrada do Colono, essa PR-495 terá que ser muito bem readequada e
apropriada para o fluxo grande que há de virá, né, nesse trecho. Então, eu pesquisei, em 2017 foi solicitado, em 2019 também, mas teve uma resposta lá do DR dizendo que isso era atribuição do município, já que estava dentro da área urbana. Então, vamos esperar agora se a gente recebe a resposta, porque aqui nós mandamos para o DR, nós mandamos para o governador, para todos para a Assembleia Legislativa, deputado, né, superintendente regional do DR, e como já existem pedidos anteriores, eles já devem ter alguma coisa também, ou quem sabe mude de ideia e vejam que isso é de compromisso do governador do Estado, do governo do Estado, e não do município. Perdoe. Então, é isso, não posso mais falar que eu estou engasgando. Mas é muito importante, porque Medianeira está sofrendo muito no seu fluxo de veículos. Vejo também a questão do viaduto lá, que dá acesso ao bairro Condá. Medianeira está bastante deficitária, e nós precisamos melhorar esses estrangulamentos, não é? Então, seria isso. Continua a discussão, o requerimento 154, 2021. Com a palavra, a vereadora Delcir. Bastante interessante também esse requerimento, vereadora Lucy. Realmente, como foi colocado, tem uma resposta já do DNR, né, do DR, sobre esse viaduto nesse trevo, que deveria ser construído pelo município, né? Então, se assim tivermos a mesma resposta, aí a gente, quem sabe, com os deputados, tal, se busque isso, né? Até lá tinha um poste, né, que a Copel levou, acho que 2, 3, 5 anos para conseguir tirar aquele poste, até deu acidentes, tudo, né, que houve morte de família, arte, tudo, né? Então já foi feita essa retirada, e quem sabe agora que está de emergência, uma sugestão que a gente faz, se conseguíssemos, que está sendo recapeada a Rua Iguaçu, se conseguisse fazer onde tem ali um pouco de pedras, ali, quem vem de Serranópolis, do lado direito, que não tem ainda asfalto ali, que se fizesse ali um recape e conseguíssemos fazer, pelo menos, uma sinalização no chão, com tartaruga, alguma coisa assim, para poder provisoriamente fazer enquanto se decide, se vê, porque realmente, como foi colocado, é a estrada do parque, se assim for, é o desenvolvimento que vem ali da região também, e, de repente, um trevo ainda fica pequeno. Mas é importante sair, porque hoje realmente está muito perigoso esse acesso aí para o loteamento, tem o movimento do CIS, Ciretran e as outras, a própria Rua Iguaçu, que todo o fluxo sai por aí também, né? Então, é bastante fluxo de veículo mesmo. Era essa a minha contribuição. Obrigada. Continua a discussão, o requerimento 154. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 154, 2021, em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. O item 8 da ordem do dia, que é o requerimento 155, eu tenho participação na autoria, então estarei passando a presidência desta casa ao primeiro vice, o vereador Valdir Cândido Oliveira. Obrigado, presidente. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 8 da ordem do dia, o requerimento número 155/2021. Item 8, requerimento número 155 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes e do vereador Marcos Berta, que requerem o envio de expediente ao deputado federal, senhor Nelson Cogueto Maria, solicitando a viabilização de R$200 mil para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz,
para custeio em saúde. Justificativa: o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz é um hospital filantrópico, além de ser o único do município que atende pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Por essa razão, durante a pandemia do coronavírus, todos os recursos disponíveis foram demandados para combate à doença. Pode-se afirmar que os repasses federais, estaduais e municipais dispendidos à instituição são insuficientes para fazer frente às necessidades e que novas verbas são essenciais para o bom funcionamento dessa entidade filantrópica, tão importante para o nosso município. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 155/2021 em sua única discussão. Com a palavra, vereador Luci. Estava esperando pelo presidente. Pois é, meu. Cumprimentos já feitos, depois o presidente fala, então. Essa verba, ela já está garantida pelo nosso deputado federal, deputado Vermelho, e vem, assim, num bom momento, né, para o Hospital Maternidade. Haja vista o grande desgaste que teve durante a pandemia e que os recursos que vêm pelo SUS são insuficientes para atender um paciente no leito, né? Especialmente quando entubados e na UTI. Então, nós agradecemos ao nosso deputado Vermelho, do PSD, e ele estará destinando mais verbas também para a Medianeira. E aí é que nós também evidenciamos, né, a representatividade de cada vereador e do executivo frente a essas emendas que vêm, né, dos deputados, que é dinheiro nosso, mas que se a gente não pedir, não vem, né? Então, é muito importante, 200 mil já vai dar uma aliviada lá para o hospital, que merece, né, toda essa nossa atenção, haja vista que é o único hospital, né, que atende pelo SUS em Medianeira e que nós temos que lutar muito, trabalhar muito para que ele continue cada vez se aprimorando, melhorando sua qualidade no atendimento aos pacientes. Diria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Berto. Saudações a todos, público presente e os que nos acompanham pela rede social do Facebook. Só agradecer, então, ao deputado Vermelho, PSD, que nos atendeu nesse pedido e sinalizou positivamente pelo repasse dessa emenda parlamentar para custeios, né? A gente sabe da situação da saúde. Saúde sempre exige recursos, nunca é o suficiente, ainda mais num tempo desse pós-pandemia, né? Durante a pandemia, nós vimos as dificuldades. Então, a gente quer agradecer, então, ao atendimento do pedido que o deputado nos atendeu. E agradeço a atenção de vocês. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que quer se manifestar, coloco o requerimento número 155/2021 em sua única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se levantam. Aprovada por todos os vereadores. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Devolvo a presidência. Obrigado, vereador Valdir. Solicito à primeira secretária a leitura das indicações do dia de hoje. Questão de ordem, presidente. Sim. Gostaria de pedir para suspender a justificativa. Gostaria que fosse lido a justificativa e questão de ordem também. Eu gostaria que fosse retirado a indicação número 256 da autoria minha e do vereador Fábio, onde a gente pediu para que seja construído lombada na Avenida Primutaca. E já está acontecendo essas obras, e parabenizar o secretário. E a gente não tem intenção de ganhar o mérito da obra em cima do trabalho dos outros. Então, seria isso e muito obrigado. Então, deixa eu só entender. O vereador Fábio pediu para retirar e o vereador Ivan para ler. Então, nós vamos padronizar a partir de hoje, para dar mais fundamento às indicações, todas as justificativas serão lidas. E a indicação número 256,
de autoria do vereador Fábio e do vereador Ivan, será retirada da pauta. Item 9, indicação 247 de 2021, de autoria da vereadora Delcir Bertalécio, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a pavimentação asfáltica das ruas Cerejeiras, entre a Avenida Brasília e a Rua Canafístula, no bairro Condá. A justificativa: moradores da região solicitam a realização de pavimentação asfáltica nessa via, que recebe considerável fluxo de veículos e pedestre, entre outras razões, por ser a principal via de acesso ao campo do bairro, que, com o relaxamento das medidas de distanciamento social, irá retomar as suas atividades regulares. A viabilização desta melhoria irá proporcionar maior segurança e comodidade a todos, além de contribuir com o desenvolvimento econômico do bairro. Item 10, indicação 248 de 2021, de autoria dos vereadores Douglas Rodrigo Gerviac, Joselito Muniz dos Santos e da vereadora Delcir Bertalécio, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a instalação de câmeras de segurança na unidade básica de saúde do bairro Independência. Justificativa: recebemos reclamações sobre a falta de vigilância, que tem permitido que ocorram vandalismo e uso de drogas no local, levando insegurança à população residente nas imediações. Salientamos que estão localizados nas proximidades o Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico, o Colégio Estadual Naira Fellini e a quadra de esportes do bairro. Questão de ordem. Colégio Estadual Tancredo Neves. Então, vamos pedir para corrigir a indicação 248, que não é o Colégio Estadual Naira Fellini, e sim o Tancredo Neves. Diante do exposto, indicamos a tomada de providências que garantam maior segurança à população do bairro. Item 11, indicação 249 de 2021, de autoria do vereador Douglas Rodrigo Gerviac, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a realização de recape asfáltico na Avenida Veranópolis, entre as avenidas 24 de Outubro e João 23. A justificativa: todas as ruas das proximidades estão devidamente asfaltadas, o que motivou moradores e empresários da região a solicitarem a realização de recape, também no referido trecho, que recebe considerável fluxo diário de veículos e pedestres. A realização dessa obra, além de atender aos anseios da população, irá levar maior segurança a todos que transitam pela região. Item 12, indicação 250 de 2021, de autoria dos vereadores Marcos Berti e Joselito Muniz dos Santos, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías França Benjamin, indicando a pavimentação asfáltica da rua Paulino Valiati, entre as avenidas Brasil e João 23, no bairro Itaipu. A justificativa: moradores da região solicitam a realização de pavimentação asfáltica nesse trecho, que recebe considerável volume de veículos e pedestre e está com a pavimentação poliédrica bastante degradada pelo uso e ação do tempo, gerando transtornos ao trânsito diário dos cidadãos e acelerando o desgaste dos veículos, principalmente por ser via de acesso à unidade de saúde do bairro e à Associação Medianeirense de Otimização da Aprendizagem, AMOA. Item 13, indicação 251, de autoria do vereador Marcos Berta, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a pavimentação asfáltica da rua Pernambuco, entre as ruas São Paulo e Goiás, o bairro Cidade Alta. Justificativa: a rua Pernambuco é uma das vias mais importantes do bairro, concentrando grande movimentação diária de veículos e pedestres, principalmente por ser via de acesso a diversos estabelecimentos comerciais. Trechos da referida via já foram contemplados com pavimentação asfáltica, porém, existe uma grande extensão que ainda possui pavimentação poliédrica, estando esta já desgastada pelo uso e ação do tempo. A viabilização dessa melhoria irá proporcionar maior segurança e comodidade a todos que transitam por esta região do município.
Item 14, indicação número 252 de 2021, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Goiás entre as ruas Rio de Janeiro e Bahia. Justificativa, o referido trecho recebe considerável fluxo de veículos e pedestres, pois, além da população local, que tem aumentado ao longo dos anos, estão localizados na região estabelecimentos comerciais que geram um elevado fluxo de pessoas. A pavimentação asfáltica irá levar maior segurança e comodidade a todos que transitam pela referida via, além de contribuir com o desenvolvimento econômico da região. Item 15, indicação número 253 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes e do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, senhora Márcia Hansen, e à secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Clair Terezinha Ruggeri, indicando que sejam realizados estudos sobre a viabilidade do município fazer a locação do antigo imóvel da Prefeitura para a instalação da Casa da Memória e de espaços alternativos para cursos, eventos, palestras, coworking, entre outras finalidades, bem como a criação de uma pessoa jurídica de direito público ou privado que possa atender parcerias público-privadas. Justificativa. Ao tomarmos conhecimento que o antigo imóvel da Prefeitura está disponível para locação, com as restaurações em andamento e, principalmente, mantendo sua fachada original, nos manifestamos totalmente favoráveis à utilização desse espaço para a instalação da tão sonhada Casa da Memória. Seria a localização ideal para que todos os medianeirenses tivessem acesso às memórias de nossa colonização. Também, neste mesmo espaço, outras atividades poderiam funcionar, como, por exemplo, sala para cursos que promovam a empregabilidade, a disponibilização de espaço no sistema de coworking e para exposições de artes e culturas, etc. Um local que fizesse junção da cultura com outras demandas atuais, promovendo a união do passado, presente e o futuro em um mesmo espaço. Também será necessário analisar qual o melhor regime jurídico para esse projeto, para que tenhamos a participação conjunta da iniciativa privada. Enfim, um novo olhar para este local que serviu de referência por inúmeros anos como casa de todos os medianeirenses. Item 16, indicação 254 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Andreola Fernandes, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías França Benjamin, indicando a pavimentação asfáltica do canteiro central da Avenida Soledade, entre as ruas Pará e Santa Catarina. Justificativa, indicamos que a realização desta obra para levar maior comodidade à população, além de melhorar o aspecto visual da avenida. Já se passaram vários anos desde que o canteiro foi aberto para estacionamento. Porém, não foi finalizado com a pavimentação asfáltica, motivo pelo qual indicamos que essa obra seja inclusa nas prioridades da Divisão de Infraestrutura Urbana. Item 17, indicação número 255 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à diretora de trânsito, senhora Noeli Assombaú, indicando a elaboração de estudos no sentido de rever as regras de estacionamento, bem como de sentido de circulação na Rua Amapá, entre as ruas Santa Catarina e Pará. Justificativa. O referido trecho fica nas adjacências do Paço Municipal e grande parte do estacionamento é utilizado pelos próprios funcionários, gerando transtorno aos moradores e empresários da região, pois é muito difícil encontrar vagas de estacionamento disponíveis durante o horário comercial. A via é de mão dupla e com os estacionamentos em ambos os lados, sendo demasiadamente estreita, ocasionando desordens e diversas situações de riscos, muitas vezes não havendo espaço para que os veículos transitando em sentidos contrários consigam prosseguir, tendo que um dos motoristas parar em local impróprio para dar passagem ao outro. Diante do exposto, indicando ao Executivo Municipal e ao Meditran que elaborem estudos no intuito de solucionar essa diversidade. A indicação
do item 18, indicação 256 de 2021, foi retirada de pauta. Seguimos para o item 19, indicação 257 de 2021, de autoria dos vereadores Ivan Luiz da Silva Redeloff e Fábio de Vargas Padilha, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que seja desencadeada uma campanha permanente junto à sociedade no sentido de alertar a população para os danos causados por fogos de artifícios com estampico ou estouro a idosos, as pessoas com deficiência, em especial os autistas, as crianças, aos animais e ao meio ambiente. Indico ainda ao chefe do Poder Executivo que seja editada a norma proibindo o uso de fogos de artifício barulhentos e eventos realizados e patrocinados pelo poder público. Na mesma linha, indico ao presidente da Câmara Municipal, senhor Marcos Berta, a utilização do site do Poder Legislativo para a divulgação de flyers digitais com informações dos diversos danos causados pelos fogos de artifício, para o compartilhamento pelas redes sociais. Por fim, indica ainda ao prefeito municipal que, na elaboração da revisão do plano diretor em andamento, esse tema seja discutido com mais amplitude e abrangência. Justificativa. O plano diretor do município vigente, ao tratar sobre a moralidade e sossego público, é taxativo ao dispor que é expressamente proibido perturbar o sossego público ou particular com ruídos ou sons excessivos, como, por exemplo, os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos. Para quem infringir a lei, poderá ser multado de 100 a 500 vezes o valor da UFIME, Unidade Fiscal do Município de Medianeira, que hoje é fixado em R$ 4,04, podendo ainda sofrer sanções nas esferas civil e penal, conforme o caso. Apesar de a legislação atual ser bem clara nesse sentido, nos vemos em todo o decorrer do ano, por motivos dos mais variados e mais no seu final, com a chegada das festas do fim de ano, a intensificação do uso de fogos de artifício com estampico ou estouro nas comemorações. Ou seja, existe uma legislação que já proíbe taxativamente o uso de artigos pirotécnicos com estampico ou estouro que perturbe o sossego público, mas a sua ampliação não tem sido efetiva na medida em que a população não está bem informada sobre o assunto e o poder público não possui meios de fazer uma fiscalização mais abrangente. Dada a dificuldade de não se fazer cumprir a lei, acreditamos que, se realizarmos campanhas de conscientização junto à população de que a prática de soltar fogos de artifícios barulhentos, além de ser contra a lei, causa sérios danos a idosos, doentes, crianças, autistas e animais, conseguiremos atingir o nosso objetivo, que é desmistificar o uso destes artefatos. Estudos realizados recentemente revelaram que, em humanos, a queima de fogos pode causar danos tanto a quem manuseia quanto a quem ouve os barulhos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 500 pessoas por ano sofrem lesões decorrentes do uso de fogos de artifício, sendo 70% queimaduras, 20% lesões com lacerações e cortes, e 10% amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão auditiva e perda de visão e de audição. Ao longo de um período de 10 anos, 96 mortes foram registradas no Brasil em consequência da queima. Para quem não manuseia, mas consegue ouvir os fogos, o barulho é mais nocivo ainda. Por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA, podem ficar extremamente incomodadas, e as pessoas idosas, por serem em sua maioria, já possuírem doenças que as deixarão mais vulneráveis, ficam suscetíveis a estresse e ansiedade. Pessoa com TEA apresentam uma hipersensibilidade sensorial aos estímulos do ambiente, de forma que elas escutam todos os sons de uma só vez, ocasionando uma sobrecarga a esse sentido e em crises que podem durar dias. Essa hipersensibilidade sensorial pode afetar ainda todos os sentidos, como tato, paladar e visão. Nos animais, os principais problemas sofridos em decorrência do barulho de fogos de artifício são reações comportamentais como estresse e ansiedade. Muitas vezes, eles se acalmam apenas com o uso de sedativos, e quando nem assim o problema é resolvido, os danos são irreversíveis, podendo levá-los à morte. Isso acontece quando o barulho se associa ao medo, resultando em uma resposta de luta ou fuga, o que aumenta a frequência cardíaca, a vasoconstrição periférica e alterações do metabolismo da glicose.
Vale lembrar também que os fogos de artifícios provocam ainda danos ambientais, uma vez que a queima emite poluentes significativos, aumentando a concentração de substâncias contaminantes no ar em torno de 71,6% após a finalização. Finalmente, é importante deixar claro que a campanha não atinge o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecido como fogos de vista, uma tendência já em vários países. Assim sendo, espera-se um grande engajamento dos cidadãos nessa campanha, capitaneada pelo Poder Executivo, objetivando eliminar no nosso seio cultural o uso de fogos de artifícios ruidosos, o que, sem dúvida nenhuma, será um bem para toda a sociedade. Seriam essas as indicações de hoje. Obrigado, primeira secretária. As indicações serão despachadas conforme os seus respectivos conteúdos. Solicito à primeira secretária se há inscrições para os pronunciamentos. Hoje não há inscrições para pronunciamento. Não havendo vereadores que queiram usar o espaço, vamos já encerrando os trabalhos do dia de hoje. Quero agradecer a presença de todos os nobres, do público que se fez presente aqui na plenária, os servidores, os estagiários e a todos que acompanharam a presente sessão pelo Facebook, e encerro a presente sessão.